Em situações particulares, você pode perder a consciência e regredir para a identificação total com algum padrão reativo, e pode ser o corpo de dor. Uma área extremamente problemática para muitas ou a maioria das pessoas em relacionamentos, de qualquer tipo ou em qualquer nível. É onde as pessoas buscam sua felicidade. E é onde muitas pessoas encontram a sua infelicidade. Então eu estou falando sobre relacionamentos íntimos. Alguém com quem você vive. Eu estou falando também sobre outros tipos de relacionamento, como no trabalho ou com membros da família, parentes, amigos, e até mesmo relacionamentos muito breves, porque qualquer interação com o outro. Eu estou usando esse nosso relacionamento em um sentido mais amplo. Qualquer interação com outro ser humano é um relacionamento que você está se relacionando com essa pessoa. E assim é para muitas pessoas. A maior parte de seu sofrimento ou infelicidade, infelizmente, é derivado de relacionamentos. Eles tendem a dar errado com tanta frequência ou apresentam tantos problemas e obstáculos, e parece que os seres humanos são tão terrivelmente difíceis, exceto aquele que está ouvindo essas palavras. Você se lembra da declaração, conheça a si mesmo? Famosas palavras de sabedoria, conhecendo a si mesmo. Existem dois níveis para conhecer a si mesmo. Um é o nível dos padrões mentais, emocionais e reativos que você exibe em sua vida e a capacidade de estar ciente deles. Esse é um nível de autoconhecimento, de conhecer a si mesmo. Esse é o tipo de coisa que, às vezes, em boas sessões de terapia, se você tiver um bom terapeuta, consciente, claro, pode ser útil. Para se tornar consciente desse nível em si mesmo, para que você saiba quais são os seus padrões predominantes, e nem todo mundo sabe o que seus padrões sabem. Eles estão tão identificados com seus padrões que não resta mais consciência. E isso geralmente significa quando uma pessoa está tão inconsciente que a definição de inconsciente, do jeito que usamos aqui, em um sentido espiritual, não em um sentido clínico, em um sentido espiritual, o inconsciente deve ser totalmente identificado com pensamentos e emoções. Então, não há espaço para qualquer consciência. Então, você está nas garras do pensamento, nas garras da emoção, e muitas vezes os pensamentos e emoções estão ligados juntos. Eles têm você dentro. O aperto deles, de modo que eles, basicamente, você é eles. Você é a emoção. E aquelas pessoas que são tão condicionadas, ainda existem milhões ao seu redor. Você deve ter notado. Frequentemente, eles têm uma tendência de buscar sempre. As pessoas sempre são as culpadas lá fora. Sempre há pessoas que apontam o dedo porque essas pessoas são tão más. E o que estão fazendo com você ou como são horríveis? Mas nunca há um olhar para si mesmo. Jesus já fez essa afirmação. Você vê uma pequena lasca no olho da outra pessoa, mas não vê o enorme travessão que está em seu olho. Essa é uma declaração muito profunda. Então, porque você entende que primeiro ele diz isso em outras palavras, ele diz, esteja você mesmo,
ciente de seus próprios padrões. E a maioria das pessoas aqui tem essa consciência, mas talvez não o tempo todo. Para muitos de vocês, quando você é desafiado de uma maneira particular, em situações particulares, você pode perder a consciência. E há uma grande regressão à identificação total com algum padrão reativo. E pode ser o corpo de dor. Você sabe, né? O corpo de dor é uma velha emoção acumulada que considero como uma entidade quase autônoma que vive em você. É uma maneira de olhar para isso, mas há muita verdade nisso. Há um campo emocional que vive em você, quase como uma entidade, pode-se dizer. Eu sei que sou um pouco assustador, mas pode-se dizer que mesmo um pensamento é uma entidade. Quando você pensa um pensamento, é uma formação de energia. É um serzinho que você dá à luz. Então ele tem uma vida nele. Para a vida dele, ele depende de você. Mas na sua vida é uma pequena entidade. E então, em algumas formas de inconsciência profunda, ou quando há uma doença mental, às vezes pode acontecer que a mente seja completamente dominada por essas pequenas entidades de pensamento. E, portanto, você está totalmente ocupado. Sua mente está totalmente esburacada. Então você está totalmente ocupado com esses pensamentos. Eles fingem ser você. Então, isso é total falta de consciência. Então é essencial para o seu crescimento espiritual estar continuamente alerta e vigilante, para que você esteja capaz de estar lá em segundo plano, por assim dizer, como a consciência em sua vida diária, para que você não seja completamente dominado pelos pensamentos e emoções que surgem. Quando você interage com as pessoas, quando você fica chateado com isso ou aquilo, qualquer tipo de perturbação ou perturbação no seu campo de energia pode ser muito útil. Não acredito que eu tive essa atitude. Olha, eu não deveria ter feito isso. Não fique chateado porque sou espiritual. Não fico mais chateado com essas coisas. Mas, honestamente, observamos o que surge. E então, como já mencionei, muitas vezes você descobrirá que é causado por certos pensamentos em sua mente. Certas interpretações, certas reações. Também pode acontecer que uma reação venha tão repentinamente que seja apenas uma emoção esperando para surgir. Uma emoção. E é isso que o corpo de dor faz, como você deve saber. O corpo de dor não está necessariamente sempre ativo em você. Há períodos em que a velha dor emocional que você ainda carrega contigo está adormecida e depois vai embora. Deixa você em paz por um tempo, e então você fica bem. Você conhece alguém, você e essa pessoa é adorável e tudo vai bem. E você pode passar algum tempo juntos e ainda está tudo bem. Então, vocês saem de férias juntos pela primeira vez. Então chega um momento em que outra coisa aparece, que também não está bem em você, ou através do outro. E o que acontece nas relações? O corpo de dor precisa se alimentar periodicamente de uma certa experiência que corresponde ao seu campo energético e frequência vibracional do seu campo energético.
É a boa imagem externa do corpo pintado. Eu acho que é do Senhor dos Anéis. Tem um serzinho, não consigo me lembrar o nome, e até o serzinho já foi um ser normal. Um ser normal, de acordo com a lenda. Isso é uma espécie de mitologia moderna. Esse ser era uma vez um humano adorável, normal, e ainda existe. Embora isso tenha sido algo bom, esse ser foi completamente dominado pelo que eu chamo de corpo de dor. Ocasionalmente ainda há casos em que o ser original, que foi completamente dominado, ainda brilha. Logo, há um pouco de pequenos vislumbres de consciência que aparecem ocasionalmente. Então, você quase sente pena disso. Mas, novamente, o corpo de dor se apresenta. E você sente pena e cede. Então, imediatamente, com o tempo, o corpo de dor vai tirar proveito disso. Essa é uma adorável ilustração mesológica moderna, mitológica do corpo de dor, para observar que em você, nos relacionamentos, como periodicamente surge em seu parceiro ou em você, querendo algum tipo de drama, amplificando algo pequeno em algo grande, porque ele quer se alimentar da reação do seu parceiro. Ele vai querer a negatividade emocional. Ele precisa da negatividade emocional do outro para sugá-lo. Então você devolve aos outros o corpo de dor. E então, mutuamente, eles energizam um ao outro e isso é inconsciente. É assim que casais, muitos casais, a maioria dos casais talvez, a menos que uma consciência considerável exista em ambos, ou pelo menos em um deles, eles passam quase que periodicamente por isso e não percebem que é isso. E a princípio são até pessoas que sentem que precisam desse drama para sentir que o relacionamento deles ainda é real. Chega um ponto em que acaba ficando demais e a dor que surge com tanta frequência que fica demais e eles acabam dizendo que não podem viver mais com essa pessoa. Então você se separa, mas se você não tiver a consciência, essa também não veio para que você possa estar ciente do seu próprio corpo de dor, com o que contribui para ele. E aí você vai acabar repetindo a mesma coisa no próximo relacionamento. Então o corpo de dor precisa reviver a dor emocional por meio do drama. E de quem quer que seja. Geralmente é algo exagerado. É sempre reconhecível por ser uma reação exagerada a algo, um evento, ou algo que você disse, ou algo que você fez, ou algo que você deixou de dizer, ou você falhou em fazer. Mas a pessoa que está exibindo a dor, ela não sabe que é uma reação exagerada. Então, se apenas um observador externo ou o outro pode ver que é uma reação exagerada, mas a dor parece uma reação totalmente natural. Então, você precisa saber quais situações podem existir em certos locais. Ações em sua vida que tendem a desencadear o corpo de dor em seu relacionamento ou no trabalho.
Pode haver certas pessoas com quem o seu corpo de dor é suscetível a ressoar. Se você mora sozinho, então o corpo de dor tem um pequeno problema. O que vou fazer para me alimentar? Não posso ter drama comigo mesmo. Ou posso? Sim, pode. Pode ter o drama na tua mente. Pode ter um fluxo de pensamentos destrutivos e negativos na sua mente sobre você ou sobre os outros. Eles podem não estar aqui, mas você pode ter pensamentos sobre eles. Eles podem estar no seu passado, eles podem estar mortos, mas se não houver ninguém por perto de quem o corpo de dor possa se alimentar por meio de emoções negativas, ele se alimentará de fluxos de pensamentos negativos, os seus fluxos de pensamentos. E é disso que vem o vício do pensamento negativo. Que papel a força de vontade desempenha no processo de despertar, se houver algum? Eu uso alguma força de vontade para me motivar a seguir seus ensinamentos. Eu sei que devo ouvir, porém eu não quero, mas eu devo ouvir. Bom, então não é força de vontade, porque se você usar força de vontade e ouvir, porque você acha que deveria estar ouvindo ou sua pessoa espiritual devia estar ouvindo uma palestra espiritual apenas para provar a si mesmo que você é espiritual? Ou você está determinado a despertar? Não há algo em você que quer ouvir e que responde. Não tem nada a ver com força de vontade. É um campo de energia que se eleva e, qualquer que seja, a única maneira de você ouvir qualquer ensinamento espiritual é daquele nível mais profundo, não do nível mental, conceitual. E sempre que você ouve um ensinamento espiritual, é sempre do lugar mais profundo. É sempre um reconhecimento do que você já sabia lá no fundo. Então a verdade sempre é reconhecida porque vem de você. Ouça do mesmo lugar de onde surge o ensinamento. E assim ele reconhece a verdade. Você já conhece, mesmo que não seja muito profundo para você acessar por si mesmo. Então você ouve um ensinamento espiritual e de repente a verdade que está em você é chamada à força e prolongada e responde: ah, sim. E ele imediatamente já entende que é isso. Sim, porque eu já sabia disso antes. É claro que você sabia antes, porque você sabe que reconhece. Agora há algo mais em você que não quer ouvir. A entidade egóica pode às vezes assumir o controle e dizer algo como: eu não consigo lidar com essas coisas espirituais agora. Deus, isso é demais para mim. Porque qual é o objetivo de tudo isso? Isso não está me levando a lugar nenhum. Eu tenho feito isso por anos e onde isso está me levando? Ah, chega disso. Você começa a sofrer mais e mais, e finalmente o sofrimento se torna aquilo que te desperta novamente, aquilo que cria a lacuna da abertura em você, e então você está pronto. Agora você quer ouvir de novo, porque não aguenta mais o sofrimento. Então, é força de vontade? Não é.
Agora, pode às vezes parecer à primeira vista, pode parecer quando digo preparação para estar presente. Você pode escolher estar presente quando já existe um certo nível de presença em você. Você pode escolher estar presente em vez de ficar à deriva em sua mente. E há um estado de alerta associado à presença, mas é um estado de alerta relaxado. Não é um estado de alerta rígido. Você vê a diferença. É mais fácil agir do que falar sobre isso. Não é o alerta apertado, quase medroso, ou mesmo alguma raiva por trás disso. É um alerta relaxado. Então é quase isso. Pode parecer incompatível, mas não é. Assim que o alerta tem intensidade, mas isso não é força de vontade. O estado de alerta não relaxado tem um elemento de força de vontade e não é isso. Às vezes você pode ver em pinturas ou desenhos de mestres zen esse estado de alerta. E em Mestre Zen, essa versão particular do despertar espiritual, há uma ferocidade. Há uma ferocidade na maneira como eles aparecem às vezes nos desenhos antigos. E também há uma ferocidade na maneira como eles ensinam, que é parcialmente condicionado culturalmente, porque tudo vem através do véu particular. O ensino é o mesmo, não importa. O véu cultural ou véu condicionado. Mas a maneira como se manifesta pode ser condicionada por uma cultura, ou no caso do professor, pode ser condicionada pelo campo de energia do professor. Alguns professores parecem mais diretos e agressivos. Quase não é realmente agressivo, mas pode parecer. Então, para o ego, parece que há uma ferocidade às vezes. Para o estado de alerta, que às vezes é necessário para quebrar, através de todas as coisas mentais que você precisa saber, se você parece feroz ao mesmo tempo, não importa. Mas se você olhar os melhores desenhos de Mestre Zen à primeira vista, eles parecerão ferozes se você olhar mais de perto. Você verá isso por trás. A ferocidade, nela há uma compaixão e uma gentileza. E claro, isso só pode ser feito por artistas que são mestres, que podem capturar qual é a realidade interior do Mestre Zen, que é tanto a ferocidade, quanto por trás dela esconde-se a compaixão. O mesmo se aplica à prática da meditação. Força de vontade não é uma boa maneira de garantir que sua prática de meditação seja bem-sucedida. Em outras palavras, não funciona. Porque a força de vontade e a meditação são a famosa tampa da chaleira fervendo que você está segurando, forçando-se a ser, ainda em vez de render-se ao momento presente, para que a quietude surja naturalmente. Você está se forçando a ficar quieto. Então, isso pode funcionar por um tempo, e quando o próximo episódio de inconsciência acontece, o que acontecerá em breve quando você voltar à sua vida normal após a meditação, você desce as escadas para a cozinha e antes que você perceba, você está gritando com alguém. E todo mundo está perturbando a sua serenidade.
Então pode-se dizer que você desaparece como pessoa, mas você está lá muito poderosamente como uma presença. Você desaparece como pessoa temporariamente, mas de uma forma muito poderosa que existe uma presença que você não pode definir. Então você acessa essa dimensão, que é uma maneira de colocar seu poder puro, inteligência pura. Tudo que foi criado surge disso. E conforme você convida isso para a sua vida, ele pode e vai transformar. Até a maneira como você vive como pessoa. E isso acontece sem que você pense que precisa se transformar. Uma transformação acontece até na pessoa, ou a pessoa, obviamente, sempre terá certas limitações. Você é bom nisso, mas não é bom naquilo, e assim por diante. A pessoa, obviamente, não pode ser perfeita. Sempre tem certas características que definem uma pessoa. Tem forma. Isso já foi e é entendido. Mas essa dimensão, conforme você acessa, que flui para a entidade condicionada que chamamos de pessoa, e pode até usar e se expressar através disso. Em outras palavras, a inspiração pode acontecer e acontecerá mais facilmente. A intuição acontece mais facilmente. Uma habilidade criativa se desenvolve mais facilmente. Obviamente que você precisa ter algum domínio, alguma experiência em alguns campos. Então pode a energia criativa do incondicionado, do reino do ser, ou a consciência, pode fluir para o que você faz e transformá-lo e capacitá-lo. É claro que você precisa, já no caso de atividade, você precisa já ter desenvolvido algo para o qual possa fluir. No meu caso, não pode fluir para se tornar um fantástico nadador ou jogador de tênis. Não vai acontecer. Não vai me capacitar nesse nível e é tarde demais para isso. Nem vai surgir em mim. Como é a realização criativa encontrando a teoria do campo unificado da física de Einstein. Procurei sem sucesso pela teoria do campo unificado. Não vai passar por essa mente, porque a mente não desenvolveu aquela via particular através da qual o espírito ou a consciência poderia se expressar criativamente. Mas está se expressando criativamente através dessas palavras. Então, não através da física nuclear ou esportes. Pode, de fato, no caso dessa pessoa em particular, ou seja lá o que for, onde as pessoas desenvolvem algo grande, novo, como o Elon Musk, por exemplo, ótimo, isso é maravilhoso. Algumas grandes novidades sobre carros elétricos, ou o que quer que eu não seja capaz de fazer. Não é assim que a energia criativa pode se expressar através de mim. Eu não vou ser um ótimo dançarino. É tarde demais para isso também. Mas você pode ou não se expressar de qualquer uma dessas maneiras também. É possível que, conforme você acessa essa dimensão, o poder do agora dentro de você pode até mesmo se expressar de algum esforço criativo. Poderia ser outra coisa, poderia ser a maneira como você se relaciona com outros humanos. As mudanças afetam todos com quem você entra em contato. Talvez você continue com uma atividade comum e ainda assim uma nova energia surge. Digamos que você tenha o trabalho mais simples possível.
Digamos que você esteja em uma ponte onde você tem que pagar um pedágio. Isso me veio à mente apenas agora porque há algum tempo atrás eu estava em uma ponte com pedágio, onde você dirige e lá você tem que pagar para usar a estrada. Está um frio intenso, então você tem que parar e tem uma pessoa em uma pequena cabine. E ele ou ela diz, $1, por favor, ou o que quer que seja. Então você dá. Eu tinha $1 e paguei. Eu não me recordo onde era. E todos se sentiram melhor depois de pagar o $1, porque a pessoa da cabine estava tão presente e havia uma energia fluindo através dela. Eu imagino que cada pessoa que passou por isso deve ter se sentido melhor por causa daquela interação. Houve um fluxo de bondade amorosa. Uma matéria, bondade amorosa, que vem da bem-aventurança. E é outra maneira pela qual a presença, então, se manifesta nessa dimensão. Eu já mencionei coisas criativas, o esforço criativo pode capacitar muitas coisas que você faz, ou pode apenas se manifestar como o que poderíamos chamar de bondade amorosa, que flui através de você quando você faz seus negócios normais. Talvez você não tenha desenvolvido nenhum caminho específico, através do qual a presença possa se expressar criativamente, seja o que for, esportes, dança, ciência, instrumento musical, todas as várias coisas. Talvez você não tenha desenvolvido, talvez você ainda possa desenvolver ou não, mas isso não importa. De alguma forma, a presença irá usar você como um canal. E então algo fluirá através de você para essa dimensão. E pode ser apenas a sua própria presença. E ela pode ser uma poderosa ferramenta de transformação nessa dimensão, para que essa bondade amorosa flua através de você para esse mundo, que afeta todos com quem você entra em contato. Então, quem sabe como isso vai transformar o seu trabalho, a maneira como você vive a vida, mas vai transformá-lo quando você une o humano e o ser, em vez de ser apenas um humano. Não basta ser um humano. Isso é um destino terrível se você apenas se conhece como humano. Você tem, em outras palavras, autotranscendência. Você está preso nesse pequeno eu limitado e mesmo os grandes egos, que as pessoas parecem ter conquistado muito nesse mundo, apenas por ter um ego enorme, que é possível, mas as conquistas realmente não são conquistas porque tornam inúmeras pessoas infelizes. Não há sentido em construir uma grande empresa e enquanto você está fazendo isso, você está apenas infeliz. Você também torna todos os outros infelizes e isso não transforma esse mundo. Na minha vida, eu sempre me senti um pouco estranho. E não há realmente pessoas com quem eu possa falar sobre como eu vejo o mundo. Nem na escola, ou mais tarde no trabalho, ou em família e amigos. Como as pessoas no início da minha vida brigavam muito, eu sempre tento lidar com as coisas de maneira diferente. E agora eu estou em um ponto da minha vida em que me pergunto se algum dia encontrarei pessoas perto de mim com quem eu possa estar conectado.
Certo, certo. Eu entendo você completamente. Provavelmente há algumas pessoas aqui com as quais você pode se conectar, sim. Mas é claro, depois do nosso evento aqui, todas essas pessoas se dispersarão novamente por todo o mundo, através do qual você pode, com os milagres da tecnologia moderna, que não são de todo ruins, talvez você possa manter contato com alguns deles. E alguns de vocês, eu tenho certeza que manterão contato uns com os outros. A sensação de ser um estranho também é algo que eu tive durante toda a minha vida. E a sensação de não pertencer aqui, vendo meus pais envolvidos em conflitos contínuos. Não porque eles eram pessoas más. Eles fizeram o que fizeram e me amaram o melhor que puderam. E fizeram o que fizeram como um reflexo de seu estado de consciência naquele tempo, que era um estado normal de consciência, um estado egóico de consciência. Mas às vezes eu sentia, como eu cheguei aqui? De alguma forma deve ter havido algum erro. Muitas vezes, estar se sentindo um estranho, por um lado, parece uma limitação terrível que você não pode participar. No entanto, por outro lado, é uma grande oportunidade, porque algumas das pessoas mais criativas no mundo foram estranhos. Eles não se encaixavam, eles eram desajustados. As amizades que eu tinha quando era criança, e isso é outra coisa interessante, tinha um amigo que um dos meus amigos tinha que era gravemente deficiente físico. E ninguém mais queria ser amigo dele por causa disso. E ele provavelmente era meu amigo mais próximo. E o outro era tão estranho que ninguém queria falar com ele. Mas ele se tornou meu amigo, então eles eram estranhos também. Mas o fato interessante aqui, acredito que me disseram que há pessoas aqui de 70 países, o que parece quase inacreditável, mas é verdade, eu vi a lista de 70 países. E você pode achar, tenho certeza que encontrará com bastante frequência. Você pode sentir um vínculo. Sim, vocês têm mais em comum com muitas pessoas que estão aqui do que com seu próprio povo em seu próprio país. Ou em casa, que não está passando por nenhum despertar espiritual, que ainda está totalmente condicionado, 100% condicionado por sua cultura. Então, você sente uma conexão aqui com outros humanos que transcende cultura e condicionamento e toda essa bobagem política. Transcende isso. E isso é uma coisa maravilhosa. Então, até certo ponto, agora você pode se conectar com pessoas, mesmo que você nem sempre os veja fisicamente. Você pode viver, eu não sei se você mora em uma cidade grande ou em algum vilarejo, uma cidade pequena. Qual cidade você mora? Innsbruck, na Áustria. Ah, ok. Legal, legal. Eu não sei quantas pessoas tem em Innsbruck. Quantas são? 120 mil? Certo. E quantas delas estão despertando? Não sabemos. Não sabemos, é claro, mas isso ajuda. Acredito que está aqui e sentir que você não está sozinho, que você está conectado. Isso deve ser uma grande ajuda para todo o resto. Você apenas tem que aceitar que é assim. E não importa o quanto você tente se encaixar no nível normal. Provavelmente você não vai. Você não precisa. Então eu sei disso. Há muitas pessoas aqui que sentem isso e
Fique feliz com isso, mas não transforme isso em algum tipo de superioridade, porque o ego pode se infiltrar antes que você perceba. Sempre há uma porta dos fundos, e então o ego está de volta. Você pode deixar de sentir mal por ser um estranho, para de repente se sentir bem. Eu sou um estranho porque eu sou superior. E então, temos que ter cuidado. Não vá por esse caminho. Então é assim que é. Se você provavelmente não estivesse aqui, se você não tivesse sido um estranho por muitos anos, você não estaria aqui. Então, ser um estranho funcionou. Esse período de meditação é sempre uma oportunidade de se conectar com quem você é em um nível mais profundo do que a própria pessoa da superfície. E não apenas se conectar, mas perceber que esse eu mais profundo é o eu essencial. E a pessoa, que é a própria superfície, é o não essencial, o temporário, condicionado, vinculado ao tempo. Eles não estão totalmente separados. O eu condicionado, a pessoa. É claro, não poderia existir sem o eu mais profundo, que você pode sentir nesse exato momento, tornando-se consciente da presença da vida. Seja o que for que você queira, chame isso dentro de você. Uma maneira de se fazer isso enquanto estamos sentados aqui juntos é estar ciente dos espaços entre minhas palavras e perceber que quando você está ciente de um espaço, seja ele curto ou um pouco mais longo, naquele momento você não está pensando em você. Você está simplesmente presente, como agora. Então você pode sentir seu ser mais essencial sob o eu superficial, que é o corpo físico e a mente e as emoções, não o pensamento. Nenhum pensamento. É o eu essencial. Você só pode tomar consciência dele quando o pensamento cessa. Sem você dormir, o pensamento cessa e um estado de alerta permanece e muita presença. Quando se poderia dizer uma espécie de nada, e ainda assim é. É evidente que é. Apenas nada no sentido de que não é uma coisa, não tem forma, mas há claramente uma presença ali, que você pode sentir com todo o seu campo de energia. Então você se torna consciente de si mesmo como um espaço de consciência. Uma sensação subjacente de vivacidade de ser, que não tem nada a ver com o seu passado ou futuro, ou com quem você é como pessoa. Então você também pode perceber que existe uma presença que permeia o chamado mundo externo, que todo o universo é permeado por uma sensação de presença viva. Embora em você, por assim dizer, ela se vocalize e em você ela possa se tornar consciente de si mesma, de você mesmo. E gradualmente sua vida diária se torna intercalada com momentos de presença. É assim que sua vida começa a mudar.
o que significa que a mente condicionada com seu pensamento habitual, seus padrões de pensamento, seus padrões reativos, posições mentais, gostos e desgostos, não é mais tudo o que existe. Então você se torna mais profundo. Quanto mais sua vida se torna intercalada com a presença que você aprofunda, não é realmente a pessoa que se aprofunda, mas a abertura da dimensão da profundidade em você. Então a pessoa continua sendo a pessoa que você é. Existe, obviamente, um provérbio famoso na Bíblia, e vamos concluir porque estamos neste espaço maravilhoso, e preciso dizer mais uma coisa sobre a Bíblia. Sê silencioso e sabe que eu sou Deus. Um dos provérbios mais profundos da Bíblia. Claro que a Bíblia é uma amálgama de todo tipo de coisas, mas existem algumas joias maravilhosas. Sê silencioso e sabe que eu sou Deus. Por outras palavras, o transcendente, o divino, só pode ser encontrado através da quietude. E se reparares em todas as palavras que compõem esse provérbio, ser, sentir o ser que tu és, eu sou, o ser, o verbo, são o mesmo, pertencem à mesma palavra. Primeira pessoa do singular do verbo ser é eu sou. Parecem palavras diferentes. Ser silencioso, sem pensamentos. E não do ponto de vista da mente. Tornas-te ignorante quando ficas silencioso. O ponto de vista da mente é: eu preciso resolver os problemas. Isso tem o seu lugar. Mas a profundidade de ti não precisa resolver nada. Na realidade, acedes a uma inteligência mais profunda, a uma inteligência incondicionada. E isso é o conhecimento, é o saber do qual surge o conhecimento intuitivo. Sê silencioso e sabe que eu sou, volta ao ser, o verbo, Deus, o um. Atemporal, transcendente, sagrado, um. Ser silencioso e sabe. Cada palavra significa o mesmo. É uma expressão do mesmo. Ser silencioso. Sabe que eu sou Deus. Isso é lindo. Obrigado. Eu sei que a palavra escolher é um dos termos preferidos da geração Nova Era. Entretanto, não é uma palavra totalmente usada nesse quadro. É inadequado dizer que alguém escolheu um relacionamento disfuncional ou qualquer outra situação negativa em sua vida. A escolha implica consciência, um alto grau de consciência. Sem isso, você não tem escolha. A escolha começa no momento em que você decide não se identificar com a sua mente e com seus padrões, no momento em que você fica presente. Até você atingir este ponto, você está, digamos, espiritualmente inconsciente. Isso significa que você está sendo compelido a pensar, sentir e agir de certa forma, de acordo com os condicionamentos da sua mente. É por isso que Jesus disse: os perdoem, eles não sabem o que fazem. Isso não está relacionado à inteligência no senso convencional da palavra. Eu já conheci muitas pessoas altamente inteligentes e estudadas que são completamente inconscientes.
ou seja, estão completamente identificadas com suas mentes. De fato, o desenvolvimento mental aumenta o conhecimento, mas não é contrabalanceado pelo desenvolvimento correspondente da consciência. O potencial para a felicidade e para o desastre é grande. Sua amiga está presa num relacionamento com um parceiro abusivo e não é a primeira vez. Por quê? Pois não há escolha. A mente condicionada pelo passado sempre tenta recriar o que ela conhece e lhe é familiar. Mesmo se isso for doloroso, pelo menos é familiar. A mente sempre adere ao que ela conhece. O desconhecido é perigoso por ser incontrolável. É por isso que a mente não gosta e ignora o momento presente. O momento presente cria uma pausa, não só na corrente do pensamento, mas também no passado e futuro contínuos. Nada verdadeiramente novo e criativo pode vir a este mundo se não for através do espaço vazio criado na mente, que cria espaço para infinitas possibilidades. Portanto, a sua amiga, identificada com sua mente, talvez esteja recriando um padrão aprendido no passado, com o qual está intimamente conectada. Alternativamente, ela pode estar agindo de acordo com um padrão mental aprendido na sua infância, em que ela se considera indigna e merece ser punida. É possível também que grande parte da sua vida seja vivida através de seu corpo de dor, que sempre procura mais dor para se alimentar. Seu parceiro tem seu próprio padrão inconsciente que complementa o dela. É claro que essa situação se cria por si mesma, mas quem ou o que é essa coisa que está criando? Um padrão mental, emocional do passado? Chega. Por que deixar o seu ser de fora? Se você falar que ela escolheu essa condição, essa situação condicional, estará reforçando seu estado mental de identificação com a mente. Mas ela é esse padrão mental? É ela mesma? Ela é sua identificação com o passado? Mostre para sua amiga como ser o observador presente por trás dos seus pensamentos e emoções. Fale para ela sobre o corpo de dor e como se libertar dele. Ensine a ela a arte do corpo interior, consciente, desperto. Demonstre para ela o significado de presença. Tão logo ela for capaz de acessar o poder do agora, e assim quebrar seu fluxo de pensamentos condicionados pelo passado, aí sim ela terá uma escolha. Você só precisa se preocupar com o aspecto interno. Isso é fundamental. É claro que ele vai acabar modificando suas atitudes externas, seus relacionamentos e etc. Seus relacionamentos vão mudar profundamente através da entrega. Se você nunca consegue aceitar o que é, consequentemente não é capaz de aceitar qualquer pessoa do jeito que ela é. Você está sempre julgando, criticando, rotulando, rejeitando ou tentando mudar as pessoas. Além disso, se continuar a transformar o agora em um meio para atingir um fim no futuro, também vai considerar as pessoas com quem se relaciona como um meio para atingir um objetivo. O relacionamento, o ser humano, passa a ter uma importância secundária para você, ou mesmo nenhuma importância. O que vale é o que você consegue extrair do relacionamento. Um ganho material, uma sensação de poder, um prazer físico ou alguma forma de gratificação do ego. Você já tentou ficar sem julgar, sem rotular, sem avaliar?
Já dizia Raul Seixas, né, no Carimbador Maluco, tem que ser pesado, avaliado, rotulado se quiser voar. Pois é, a nossa mente nos leva constantemente a julgar essas coisas externas, justamente às vezes para se sentir melhor ou às vezes pior. E isso é um mal danado, nossa, acaba com a nossa vida. Isso aí gera um peso terrível e, como foi dito aí, a gente às vezes acaba vivendo uma vida de rótulos, de imagens, de julgamentos, e o pior é que quanto mais você julga quem está fora, mais você é julgado por você mesmo. Mais você se critica, mais você se culpa, e vira uma bola de neve gigantesca, né? Então, segue esse conselho aí. Tente parar de julgar o próximo que está à sua volta, que você vai perceber que essa sensação de culpa, essa sensação de peso na vida, de fardo que você está carregando, vai diminuindo. Aceite as pessoas como são, aceite as condições como é. Como foi dito aí num outro texto, se você não é capaz de lidar com a situação naquele momento, dá um tempinho, se afasta, dá uma volta, depois vai lá, observa de novo. E é assim que é a vida, é como se fosse uma musculação mental, né? Hoje você consegue carregar um peso, amanhã você carrega um pouquinho mais, e depois um pouquinho mais. De repente alguém coloca um fardo muito grande para você carregar e você não consegue, você não está na condição de lidar com aquilo agora. Então seja capaz de reconhecer os seus limites, haja quando for necessário e deixe de agir, deixe para um segundo momento aquelas condições que você ainda não é capaz de lidar, mas haja conscientemente, né? Não saia gritando, brigando, se revoltando, e você tinha que fazer isso porque eu quero, porque não sei o que tem. Tudo isso aí só atrapalha mais a sua vida. Faz o teste, tenta fazer esse teste aí de ficar sem julgar, sem rotular, durante uns 15, 20 dias, uma semaninha que seja, um dia. Faz o teste de um dia. Veja nesse dia como sua vida vai ficar um pouco mais leve. Você vai começar a perceber que a sua própria mente começa a deixar de rotular a si própria, a julgar e se culpar. Faz o teste aí, meu amigo. Valeu, um grande abraço e até mais. El mundo está perdido, extraviado en la conciencia de objetos. Por eso es un mundo infeliz. Por eso es un mundo de sufrimiento. Y nunca puedes escapar este mundo del sufrimiento si no encuentras esa dimensión que no tiene nada que ver con los objetos mentales. Simplemente espacio interior. Una quietud que no solamente está aquí cuando estamos quietos, puede existir, podemos ser conscientes de esa dimensión incluso haciendo cosas. Lo importante es realizar que no hace falta continuamente nombrar las cosas que suceden en el mundo de los objetos. Interpretar inmediatamente cada persona que encuentras, cada situación, la cosa más pequeña, poner etiquetas a todo lo que pasa mentalmente, entonces pierdes
conciencia del espacio. La práctica es las cosas que aparecen en el momento presente, las formas exteriores, interiores, que no, lo importante es no resistir las formas que aparecen en el momento. No vivir en un estado de resistencia interior o negación del momento, de la forma del momento presente. Tenemos que permitir, y eso se llamaría la alineación con el momento presente interior, la más esencial práctica espiritual. Creo que la palabra es alineación interior con la forma del momento presente. El ego no le gusta esto, porque el falso yo, como hemos visto, vive en continua oposición contra el momento presente, o lo niega, está mirando hacia otro momento que no es más que un pensamiento. El futuro no es más que un objeto en la mente. Si el futuro fuera más que un objeto en la mente, alguna persona, un explorador como Colón, hubiera encontrado el futuro. Pero hasta ahora no ha habido nadie que podría decir, he encontrado el futuro. Porque si encuentras el futuro, se ha convertido en el presente. Porque no existe. Excepto en la mente como un pensamiento. Es útil para las cosas prácticas, más allá no tiene ningún sentido. Si hablamos de las cosas importantes, de quién somos, de quién otra persona es, todo eso no tiene ningún sentido vivir en futuro o pasado, porque no es pensamiento nada más. El pasado no existe, no existe. Mi memoria del pasado es algo que surge como forma en este momento. Y cuando pasó lo que pasó en el pasado fue el momento presente. El momento presente tiene forma en la superficie y no tiene forma en su esencia. Es el espacio. Y lo mismo, lo que acabo de decir del momento presente, también es verdad para cada humano. Forma y lo que es más allá de la forma del yo. La forma del yo es la persona temporal. El fin de la persona se encuentra, recomiendo a todos visitar de vez en cuando los cementerios como meditación para ver el final de la forma de la persona, con todos sus deseos y sus temores y sus dramas y sus ambiciones. Recomiendo visitar un cementerio una vez al mes. Que es otra cosa si tú contemplas lo transitorio de las formas sin interpretarlo, también es un modo de encontrar dentro de ti lo que no tiene forma, lo que no es un objeto. La simple contemplación
de la temporalidad de todas formas. La temporalidad de las formas. Puede hacerse un portal a través del cual encontramos lo que es más allá de la forma. Quando algumas pessoas se encontram preparadas, elas entram em contato com o ensinamento espiritual do professor. E isto pode acelerar o processo de percepção. De que você realmente não precisa sofrer mais. E você está pronto para ouvir isso. Então Buda não falava de nada além disso. Isso há 2.600 anos atrás. De que pode haver um fim para o sofrimento auto-infligido. E quando você não mais inflige sofrimento a si mesmo, e lembre-se, são os pensamentos. Seus pensamentos fazem você sofrer mais do que qualquer coisa. Não é geralmente a situação. É a sua interpretação da situação, de quão terrível ela é. E quando você percebe isso, então você vê que há outra maneira de viver, na qual você não mais confronta aquilo que é. E esse é o fim do sofrimento auto-infligido. Se eu não mais causo sofrimento a mim mesmo, eu não causo mais sofrimento nos outros. Porque os dois caminham juntos. Vejam as suas vidas, as suas assim chamadas vidas. Se desmoronam e é doloroso. E nós não estamos negando ao não dizer que não é doloroso. É doloroso. Mas é uma chance, é uma oportunidade para as pessoas se aprofundarem. E tomarem ciência de um fundamento, uma coisa a qual nós poderíamos chamar percepção verdadeira de proteção ou segurança. Que não tem nada a ver com os aspectos externos de sua vida. E parece que é necessário para muitas pessoas vivenciarem adversidades na forma de perda. Para serem levadas até lá, voluntariamente elas não vão para lá. E nem todo mundo que vivencia adversidades chega até lá. Algumas são presas pelo movimento de reação e tornam-se profundamente raivosas ou dizem que isso não é justo. Ou que isso não deveria acontecer comigo. Ou ficam desanimadas. Eu não aguento mais. Ou você chora pelos próximos 5 anos. Você fica preso naquele movimento de reação. E você fica mais profundamente preso naquele padrão rígido. Mas existe uma chance de que você possa se aprofundar em si mesmo e abrir mão da busca por se identificar com qualquer forma em sua vida e de repente alguma coisa surge bem lá dentro que é cheio de paz. Você não consegue dar um nome para isso e de repente você toca alguma coisa que não sabia que existia.
em você. Algumas vezes eu chamo isso de sem forma. Poderia chamar de espírito, porque o espírito é aquilo que não tem forma. E de repente, você tem a paz que transcende todo o entendimento. Porque você não pode explicar isso. Bom, eu estou tentando explicar isso, mas é difícil. Ter acesso a essa região sem forma traz uma liberdade verdadeira. Ela nos liberta da escravidão da forma e da identificação com a forma. É a vida em seu estado indiferenciado, anterior à sua fragmentação em várias modalidades. Podemos chamá-la de não manifesto. A fonte invisível de todas as coisas, o ser que está presente em todos os seres. É uma região de profunda serenidade e paz, mas também de alegria e vida intensas. Sempre que estamos presentes, nós nos tornamos, de um certo modo, transparentes à luz. Passamos a ser a consciência pura que emana dessa fonte. Percebemos também que a luz não está separada de quem somos, mas constitui a nossa verdadeira essência. O não manifesto é a fonte do Ki, que é o campo de energia interna do nosso corpo. É a fonte entre o nosso exterior e a fonte. É a ponte entre o nosso exterior e a fonte. Situa-se no meio do caminho entre o que está manifesto, que é o mundo da forma, e o não manifesto. O que pode ser comparado a um rio ou a um fluxo de energia. Se concentrarmos o foco da consciência bem fundo no corpo interior, estamos traçando o curso desse rio de volta à sua fonte. O que é movimento, enquanto o não manifesto é serenidade. Quando alcançamos um ponto de absoluta serenidade, mas que apesar de tudo vibra com a vida, significa que fomos além do corpo interior e além do Ki, em direção à própria fonte, que é o não manifesto. O Ki é a ligação entre o não manifesto e o mundo físico. Portanto, se você concentrar a atenção profundamente no corpo interior, poderá alcançar esse ponto, essa singularidade, onde o mundo se dissolve no não manifesto e em que o não manifesto assume a forma do fluxo de energia do Ki, que então se transforma no mundo. Esse é o ponto do nascimento e da morte. Só quando a nossa consciência se volta para o exterior é que a mente e o mundo passam a existir. Quando se dirige para o interior, ela percebe a sua própria fonte e regressa ao não manifesto. Assim, quando a nossa consciência retoma ao mundo manifesto, é que recuperamos a identidade da forma, que tinha sido abandonada temporariamente. Passamos a ter um nome, um passado, uma situação de vida, um futuro. Mas em aspecto particular, já não somos mais os mesmos de antes, porque vislumbramos uma realidade em nosso interior que não é desse mundo, embora não seja separada dele. Do mesmo modo que ela não é separada de você. Adote daqui para frente a seguinte prática espiritual. Ao caminhar pela vida, não dê 100% de atenção ao mundo exterior e à sua mente. Deixe alguma coisa no interior. Já falei sobre isso antes. Sinta o corpo interior mesmo quando estiver fazendo alguma atividade de rotina, principalmente nos relacionamentos ou quando em contato com a natureza. Sinta a serenidade bem lá no fundo. Mantenha a porta aberta. É possível ficar consciente do não manifesto em todas as ocasiões. Você sentirá uma profunda sensação de paz em algum lugar lá no fundo. Uma serenidade que nunca abandonará você, não importa o que aconteça lá fora. Você passa a ser a ponte entre o não manifesto e o manifesto, entre Deus e o mundo. Esse é o estado de conexão com a fonte. É o que chamamos iluminação.
Não fique com a impressão de que o não manifesto é separado do manifesto. Como poderia? Ele é a vida no interior de todas as formas, a essência interior de tudo o que existe. Ele impregna o mundo.